Graça e paz, amada igreja, quero cumprimentá-los. E como é nosso costume, quarta-feira a gente se reúne aqui na Igreja Batista Independente Manancial para estudar a palavra. Hoje nós estamos encerrando a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós temos um momento de orientação bem importante para a nossa vida espiritual. E não é sempre, geralmente o culto de domingo a gente transmite. Hoje a gente está transmitindo também o nosso estudo. E você pode colocar também, logo depois do estudo, a gente vai estar fazendo uma oração. Então, quem quiser também já fazer os pedidos de oração, pode usar os comentários para pedir oração, que a gente vai estar fazendo essas orações no final do estudo, tá bom? Também, alguém quiser mandar alguma pergunta, alguém quiser mandar alguma dúvida, alguma colocação, pode também colocar nos comentários, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Vou pedir para a pastora Keila estar nos dirigindo no momento de oração. Santo Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, te agradecemos pelo teu cuidado e teus livramentos. E nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abrir nosso entendimento para entender e compreender a armadura espiritual, que o Senhor venha nos revestir com essa armadura essa noite, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda estou com um pouquinho de tosse. Pessoal, nós estudamos o mês passado todo, né? Capítulo 1 de Efésios, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E agora, hoje, nós encerramos com o capítulo 6. E vou fazer uma leitura rápida. Mas nós vamos nos deter mais na leitura do versículo 10. Ao versículo 20. Nós vamos fazer uma leitura, como a gente sempre faz. Pastora Keila, vamos fazer uma leitura, eu leio os versículos pares, a pastora Keila lê os versículos ímpares. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso no céu, e que com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz e da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com todos os irmãos e caridade com fé na parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.
Amém. Então, para a gente não deixar de lado, né, os primeiros versículos, até a gente ministrou sobre isso na Semana do Dia dos Pais, que é a questão, né, o mandamento de ser obediente ao pai e à mãe não é um mandamento para criança, mas nós, né, devemos honrar os nossos pais. Isso foi falado, até tem aqui, acho que essa pregação, mas também a responsabilidade da contrapartida dos pais, que os pais também precisam criar de acordo com a palavra de Deus, né? Não adianta querer, respeita o teu pai porque a Bíblia diz, mas não segue a Bíblia em nada, então não tem como. Então é necessário as duas coisas, criar na doutrina a demonstração do Senhor, né? Não impondo eles. E aqui fala sobre relações de trabalho, né? Servos e senhores, ou seja, o patrão e o empregado. Que quando a gente está empregado em alguma coisa, nós como cristãos, nós damos testemunho também de Cristo Jesus na nossa forma de trabalhar, na forma de trabalhar honesta, zelosa, comprometida, ética. É assim que deve ser. E se nós somos patrões, e muitas vezes a gente né? Patrão, seja de uma empresa, seja de outros negócios domésticos, nós também temos que lembrar que aqueles a quem nós estamos contratando e que nós estamos chefiando, somos gerentes, sei lá, eles são nossos co-irmãos em Cristo e a gente precisa tratá-los com justiça, sem ameaça, sem opressão, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque tu seja chefe aqui que tu vai ser chefe lá no céu. Da mesma maneira, não é porque tu é empregado aqui que tu vai ser empregado lá no céu. Na verdade, Deus trata todos com igualdade. Então, todo bem que tu fizer, seja servo, seja livre, seja patrão, seja empregado, que tu lembre-se que tu vai ser cobrado tanto bem quanto mal. E daí fala da armadura de Deus, a gente já vai voltar. E na saudação final, ele já começa também falando lá no versículo 19, né, ele pede para que seja orado por ele. Ele está pedindo, né, a oração, mas que ele seja orado por ele para que ele tenha confiança de pregar o certo. E ele se coloca, mesmo estando preso, né, o fato dele estar preso, ele estava preso nessa época, mas o fato dele estar preso não tirava dele a situação de embaixador do reino de Deus. Eu não sei o que tem te prendido na tua vida, mas isso não tira. Se tu é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, tu és um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. Não importa se tu tá... Eu lembro sempre da minha mãe, que mesmo doente, terminal, numa cama de hospital, ainda assim ela continuava evangelizando. Da mesma maneira nós, qualquer um de nós, né? Tu tá preso dentro do presídio, evangelize. Tu tá preso no ambiente de trabalho, tu tá passando por uma enfermidade, continue evangelizando. E ele vai dizer assim também, as saudações finais, que ele ia mandar também um obreiro para representar ele, já que ele estava preso, então passou instruções para um obreiro que foi lá visitar, esse Títico era um obreiro, e esse obreiro ia lá, né? Então existem também nomeações, às vezes assim, mas por que o superintendente geral, o secretário, sei lá, não pôde vir? Não, ele não pôde, mas ele envia alguém. Isso faz parte do reino de Deus. E ele termina dizendo: a paz dos irmãos, o amor, a fé em Jesus Cristo e a graça sejam todos que amam Jesus Cristo. Mas agora vamos então para o nosso foco, que é a armadura de Deus, que está no versículo 10 até o versículo 18. Até vou deixar aqui um pouquinho. E só vou explicar uma coisa. Até ouvi um pastor, ele é norte-americano, mas ele é missionário na Rússia, falando isso, né? Que muitas pessoas colocam, o nome dele é Rick Renner. Quem quiser assistir os vídeos dele, é muito bom. O Rick Renner, ele fala uma coisa que eu também já chamei atenção, já me chamou a atenção. Quando a gente ouve falar da armadura de Deus, daí tem alguns pregadores que dizem: vamos fazer um ato profético e vamos colocar agora todo mundo, segura o capacete da salvação, vamos colocar o capacete da salvação, e agora pega a couraça da justiça e coloca a couraça da justiça. Não é que isso seja errado, mas não é disso, não é assim que a gente veste essa armadura espiritual.
A armadura espiritual, esse conjunto de armas para vencer qualquer batalha espiritual que o próprio Deus nos deu em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, ela está à disposição, mas não vai adiantar essa armadura estar à disposição. Eu sempre lembro de Davi, né? Quando o rei Saul quis dar a armadura dele para Davi. Não ia adiantar. Davi não sabia usar aquela armadura, ia mais atrapalhar do que ajudar. Quando, por mais tecnológico, por mais avançado, por mais eficiente que seja uma arma, se tu não souber usar, vai ser mais perigoso do que tu não ter. Então, Deus nos deu essa armadura, mas se tu é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu já tem à disposição essa armadura, mas é necessário aprender. A primeira coisa que a pastora Keila sempre fala isso, e eu também sempre lembro, né, é que começa lá em Efésios 12. No 10, né? Se fortalecei o Senhor e na força do seu poder. Mas só no versículo 12. A armadura é um peso extra sobre você. Uma pessoa fraca não vai carregar a armadura. Tu tem que primeiro se fortalecer em Deus, e depois que tu se fortalecer em Deus, tu entra na guerra. Muito bem. Pode repetir, repetindo o que a pastora Keila está falando. A armadura é um peso a mais sobre a nossa vida. Né? Está à disposição. Ela é uma arma importantíssima para nos dar vitória. Mas tu tem que se fortalecer primeiro, isso que está no versículo 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que Davi não pôde usar a armadura de Saul? Porque ele não estava fortalecido na armadura de Saul. Ele não tinha treinado com a armadura de Saul. Ele teve que usar as armas que ele tinha. Da mesma maneira, nós temos que, antes de mais nada, nos fortalecer em Deus. Como é que se fortalece? Com o alimento adequado, a palavra de Deus, a congregação. Tu está ouvindo a palavra de Deus com frequência, tanto em casa quanto nos cultos, está participando, né? Estar se alimentando da palavra, lendo, e também estar fazendo oração, ter tempo de oração. E isso aqui é necessário, tu está fortalecido no poder, não no poder teu, não no poder do teu intelecto, não no poder econômico, não no teu poder físico, mas está fortalecido no poder de Deus. O que eu ia chamar a atenção no versículo 12, que diz assim: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso que é uma coisa que a pastora Keila volta e meia lembra, e que eu também quero lembrar, que a nossa luta não é contra a pessoa que está agindo sob a influência do diabo. As pessoas agem sob a influência do diabo e acabam atrapalhando. As lutas aparecem, mas nossa luta não é contra a pessoa, não é contra carne e sangue. Não é contra aquela pessoa que aparentemente está sendo usada pelo diabo para te atacar. A nossa luta é contra o diabo que está usando ela. São principados, potestades, poderes nas regiões celestiais e que atuam aqui nesse mundo. Né? Os espíritos malignos influenciam nas pessoas. E essas pessoas, sob a influência dos espíritos malignos, essas pessoas vão acabar prejudicando a si mesmas e aos que estão próximos. Mas a questão não é tu lutar contra essas pessoas, mas sim lutar contra o espírito que está guiando elas para essas ruínas. Sei, pastora Keila, quer complementar sobre essa parte do... Não, podemos seguir adiante. Então, e uma coisa que diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui é toda a armadura de Deus, não é uma parte. A gente precisa usar toda ela. Ah, não, mas eu tenho o escudo da fé. Tá bom. Mas se tu não tem a capacete da salvação, o escudo da fé não é suficiente. Se tu não tiver a espada do Espírito, entende? Precisa revestir com toda a armadura. Então, primeiro, se fortalecer na força do Senhor, né? Através de as pessoas. Sabe quem é que mais ganha o fato das pessoas deixarem de congregar? Não é o diabo. Porque quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de participar, porque uma coisa assim, eu aprendi quando eu estava ensinando crianças o Evangelho, que o crescimento, o fortalecimento da fé acontece quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora
e quando a gente vai na igreja. Ou seja, estudo da palavra, tempo de oração, tempo de intimidade com Deus e congregação. É necessário a gente congregar. E isso, as pessoas estão deixando disso, estão deixando de orar em casa, estão deixando de estudar a palavra de Deus em casa, estão deixando de vir na igreja. Isso vai enfraquecendo. E daí, quando chega uma luta espiritual, elas não têm como reagir. Não dá naquela hora para puxar uma espada. Uma espada é pesada. Eu não sei se alguma vez na vida tu já segurou uma espada na mão, mas a espada não é um espeto que é levezinho. Uma espada é pesada, né? Tem mais de 1 quilo que tu tem que ficar segurando. Então, para te segurar uma espada, tu tem que estar forte. Então, e a espada, né, a gente já vai ver qual é a espada. Mas então, até para te poder usar as armas espirituais que Deus te dá, tu tem que estar fortalecido. E esse fortalecimento se dá através do teu devocional lá aí na tua casa e tua congregação aqui na igreja, tua participação nos cultos e no estudo bíblico. Isso é necessário. Aí sim, tu já está com a armadura lá contigo, mas aí sim tu vai poder usar essa armadura. Professora Keila? Começando, então. Vamos ver, então, quais são as armaduras. O que compõe essa armadura? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, a armadura serve para... Primeiro, aqui a palavra está dizendo, haverá dias maus. Essa história que vida de crente é só vitória porque tem muita luta. Tá? Então, assim, haverá dias maus, haverá dias difíceis. E nesses dias difíceis, a gente vai precisar estar usando a armadura e depois de ter feito tudo que Deus nos mandou fazer para vencer essa luta, continuarmos firmes. Né? Não é depois que terminou a luta, a gente cai... Tem às vezes nos filmes, né? As pessoas ficam lutando, daí vencem todo mundo e depois cai morto. Não. A ideia é, depois que ter feito tudo, continuarmos firmes. Então, o primeiro... Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tem uma coisa interessante que o pastor Rick Renner sempre fala. Qual é a parte mais importante da armadura? Qual? Segundo ele, o cinto. O cinturão da verdade. Uma outra tradução está cinturão da verdade. Sem o cinturão, toda a armadura desaba. Eu ia dizer que o cinto... Ele não serve... Primeiro, o cinto protege essa parte aqui, né, dos órgãos ventrais, né, mas também o cinto firma toda a armadura. Sem o cinto não tem uma bainha para tu descansar a espada. Sem o cinto não tem apoio para o braço, para te segurar o escudo. Sem o cinto não tem nada que firme a couraça, né? Então, realmente, assim, o cinto é bastante importante. A verdade. Que verdade? A palavra de Deus. E assim, então assim, o que a gente tem, como o cinto se sustenta toda a armadura, a nossa vida tem que ser sustentada na verdade. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 17, Jesus vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Então, a verdade não é a filosofia de tal filósofo, a verdade não é a teologia de tal teólogo, a verdade não é a ideologia de tal grupo, a verdade não é a tua opinião própria, a verdade é a palavra de Deus. É isso que tu tem que sustentar. Da mesma maneira que um cinto sustenta uma armadura, a verdade deve sustentar a tua vida. E eu quero acrescentar aqui, pastora Keila, que se eu tenho a vida sustentada na verdade, eu não posso ficar me baseando em mentiras, né? Passando mentira adiante, acolhendo mentiras como se fossem verdades. Não, eu preciso deixar a mentira longe da minha vida. Não pode nem sair da minha boca e nem entrando pelo meu ouvido ficar no meu coração, né? Mentira é falsas doutrinas, mentiras são coisas falsos testemunhos. Então, a mentira tem que ficar longe. Se eu quero vencer o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se tu entrar na mentira, se tua vida for uma mentira, o diabo vai te ter na tua mão. No entanto, se tua vida for sustentada na couraça da verdade, que é a palavra de Deus, na sinceridade, né, como a gente estava falando assim, na sinceridade do coração, foi falado nos versículos acima, se a tua vida for assim, o diabo não vai ter como te enganar, porque tu não vai ter nada ligado a ele. Toda vez que tu entra num processo de mentira, uma grande ou pequena, tu está tendo uma conexão com o diabo.
e daí ele vai poder te minar, né? Mas se a tua vida estiver na couraça da verdade, que é a palavra de Deus, e afastar toda mentira de ti, o diabo não vai poder estar. Qual o próximo, pastora Keila? A couraça da justiça. Couraça é uma peça de couro com metal que reveste justamente aqui, ó, a região do tórax. E as costas também. E as costas, o tórax e as costas. Né? Protege o coração, protege os pulmões, protege toda essa região aqui, né? É uma arma de defesa, né? Sim, é defesa. E aqui está falando que a couraça é justiça, né? Justiça, no termo bíblico, é a questão de santidade e de justiça, sim, que nem estava falando antes, né? Logo acima, né? De tratar os outros com justiça, os filhos justamente obedecerem os pais justamente orientarem os filhos, os empregados justamente obedecerem os patrões justamente tratarem os empregados. E aqui está falando de toda a vida da gente, né? Não se envolver com nada que seja desonesto, não se envolver com nada que seja injusto, mas proteger o pulmão, né? É o que nos impulsiona. A palavra pneuma quer dizer do espírito. Então, quando nós não estamos protegendo a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito e nossa alma com a justiça, quando nós estamos vivendo uma vida injusta, traindo, sendo desonesto, sendo impuro, nós estamos prejudicando e nos deixando à mercê que o inimigo afeta o nosso espírito e a nossa alma. Calçar os pés e preparação do evangelho. O calçado naquela época, do calçado militar, ele além de proteger a sola dos pés e a canela, e também, né, desde uma lenda que surgiu também, uma sandália protegia também o calcanhar, para proteger o calcanhar com uma tira de couro reforçada com metal, mas também embaixo do calçado existia uns esporões que servia primeiro para firmar no terreno, mas também no meio da batalha, se o inimigo caísse à tua frente, tu mataria o inimigo passando por cima dele. Era horrível. Se o diabo atravessar teu caminho, passa por cima. Mas como que se faz isso? Como que se calça? Porque aqui é calçar os evangelhos da proclamação do evangelho da paz. O calçado é tu se dispor. Por que serve o calçado? Quando tu está em casa, sentado no sofá, tu não está usando calçado. Quando tu está deitado na tua cama, tu não está usando calçado. Tu coloca o calçado quando tu vai sair para fora. E é isso que está dizendo. Sair para fora, ter esse objetivo de... Tu vai lá tomar um chimarrão com teu irmão, tua irmã, né? Já fala das coisas de Deus. Usar as tuas saídas com um propósito. Isso vai fazer com que tu atropele o diabo da tua vida. Enquanto tu estiver pregando a palavra, tu vai estar atropelando o diabo. Da mesma maneira, tu vai estar protegendo o diabo, porque toda vez que tu prega, tu está pregando para ti mesmo. Tu mesmo está ouvindo a palavra de Deus. E ao mesmo, isso está te fortalecendo a fé. E tu está fortalecendo a fé dos outros. Tudo que tu aprender da parte de Deus, tudo que seja dentro da igreja, seja num vídeo como esse, seja num estudo bíblico, seja uma coisa que tu está acompanhando, que tu está estudando em casa, compartilhe. Isso é o calçado do Evangelho da Paz, e isso faz com que tu atropele o diabo da tua frente. Então, isso que faz com que o diabo desista, né? É atropelado da tua frente toda vez que a gente tem esse propósito de compartilhar a palavra. Então, compartilhe o que tu sabe. Aquilo que tu aprendeu da parte de Deus não é para ficar só contigo, é para te compartilhar. Se tu é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, tu tem esse compromisso, e isso é a arma que atropela o diabo. Próximo, pastora. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno.
Aqui não sei se o pastor vai lembrar, o inimigo, o exército inimigo lançava flecha com fogo. Flecha fumegante. E o escudo do soldado era formado por 7 peles de animais. E quando eles iam, antes de ir para a guerra, eles embebedavam aquilo lá em água, todo dia embebedavam aquilo lá em água, para quando vier uma flecha com fogo apagar. Ou seja, Então eles protegiam assim a cabeça e quando vinha a flecha batia e apagava. A flecha não acendia. a mesma coisa, se tu não está mergulhando a tua fé todo dia na fonte de água viva que é Cristo, tu não consegue apagar os dardos do maligno. Eu vou repetir o que a pastora Keila falou. Não é simplesmente, eu tenho fé. Não. A fé precisa estar cuidada. Eles primeiro, olha só o que eles faziam. Eles faziam 7 peles de animal e madeira e eles molhavam, eles embebedavam em água. Embebiam em água antes de ir para a batalha, para que ou seja, é preciso uma preparação, é preciso alimentar a nossa fé. Sim, Deus te deu fé, tu já tem aí, né? Tu tem fé em Cristo, tanto é que tu está aqui, né? Mas tu precisa dar esse tratamento, tratar essa fé com a água da vida, com a água viva da oração, da presença do Espírito Santo, reforçar a tua fé participando da igreja, reforçar a tua fé compartilhando. Então, isso vai fortalecer a tua fé. E daí, quando vier os dardos do inimigo, e hoje o que o inimigo usa direto é dardo. Através da internet, através da política, através das mídias, através das ideologias, o inimigo está tentando minar a nossa comunhão com Deus, inserir coisas que nos afastam de Deus. E a nossa fé precisa estar bem hidratada. Né? Assim como eu estou tomando água por causa fui curado, graças a Deus, de uma infecção respiratória, mas agora estou me recuperando, né? Que a gente possa fazer isso, estar nos preparando. E quando vier os dardos do inimigo, a gente ter certeza do que a gente acredita. Quando vierem falar alguma coisa, não, mas isso não é bem assim. É bem assim, sim. Uma vez um dos meus pais na fé disse para mim que disse, Danielson, para mim tanto faz. Se a Bíblia disse que é assim, então eu sei que é assim. Né? Eu tentava entender, os comentários apresentando, eu tentava entender algumas coisas, né? Disse, não, tem coisas que eu não entendo mesmo, Danielson, mas se a Bíblia diz que é assim, é assim mesmo. Né? Eu ouvi também um outro pregador falando que a Bíblia diz que um grande peixe engoliu o Jonas, mas se a Bíblia dissesse que o Jonas tivesse engolido um grande peixe, eu também acreditava. Né? A questão de saber em que acreditar, de saber que tua fé está em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, e o que vier vai ser apagado por essa fé. Continue hidratando a tua fé. E o que mais, pastora? O capacete da salvação. Gente, uma pessoa não salva não pode estar na frente de batalha. Fala de novo, pastor. Quem não foi salvo não deve ser empurrado para frente de batalha espiritual. Às vezes tu está passando por uma batalha espiritual na tua vida, só que tu pode ter outras coisas, pode ter até fé, porque fé geralmente as pessoas têm. Mais ou menos, mas tem. Né? Um escudo maior, um escudo menor, mas tem. Mas a tua fé vai ser pouco se tu não tiver salvo. A palavra do Senhor fala exatamente, porque a salvação protege, porque não adianta nada teu corpo todo estar protegido. Se tua cabeça está descoberta, uma pequena seta é suficiente para acabar com toda a vida. E onde que o diabo ataca? Na mente. Na mente, nos pensamentos. Por isso que é capacete, porque é na mente. Além do que, a cabeça é a raiz da vida. Né? É o que dirige, né? É o que dirige o corpo. Né? Então, assim, além de a tua salvação tem que estar... tu tem que ter certeza da tua salvação. A palavra do Senhor diz que a gente deve aceitar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. E no nome dele ser batizado nas águas. É necessário isso. Mas tu não fez. Então, assim, apesar de tu ter fé, ainda está descoberto. Apesar de tu conhecer a palavra de Deus, ainda está descoberto.
Tu precisa da salvação. A salvação é importante. Isso que a pastora Keila falou, porque pessoa que não é salva não pode estar na frente de batalha. Isso diz também, não, se a pessoa está longe da salvação, se a pessoa foi salva, mas se afastou da salvação, retirou o capacete por causa de uma vida imoral, isso, aquilo, ela não pode mais estar na frente de batalha, ela tem que colocar o capacete de novo, ela tem que se consertar com Deus de novo. Então, eu estou falando assim, se tu for para a guerra sem capacete, naquela época, né, tu voltaria sem a cabeça. Né? Então, é isso que tu tem que saber. Então, primeiro, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de querer expulsar demônio, antes de querer quebrar maldição, tu precisa estar salvo, ter certeza da tua salvação em Cristo Jesus, ter certeza que Jesus é o Senhor da tua vida, ter certeza que tu realmente foi batizado, que tu teve consciência desse teu batismo, e isso é algo que tem que ser feito, e que tu está... Aqui uma arma de ataque, então falando de arma de defesa, agora arma de ataque. Sim, agora nós vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, não é outra coisa. A palavra de Deus. Jesus, quando falava das Escrituras, estava falando do Antigo Testamento. E hoje, quando a gente fala das Escrituras, a gente está falando do Antigo Testamento ainda, não foi anulado. Né? Teve coisas que se cumpriram, não precisam mais, mas a doutrina do Antigo Testamento continua valendo, e Jesus ensinava a doutrina do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a doutrina do Antigo Testamento o Novo Testamento é a interpretação da doutrina do Antigo Testamento para os nossos dias. Então, a gente precisa dos dois. É a Bíblia, não é a opinião do pastor, não é a doutrina do fundador da igreja, não é uma carta, não sei o quê, não é um livro esquisito, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus usou a palavra contra o diabo. Só que a palavra, ela é pesada, ela corta dos dois lados. A palavra do Senhor diz em Hebreus que a palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados e é profunda. Ela afeta lá no fundo, ela divide o que é carnal, o que é espiritual, o que é emocional. A palavra de Deus consegue dar discernimento. A palavra de Deus orienta a nossa vida, e a palavra de Deus também é um ataque. Só que Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, se tu está salvo com o capacete da salvação, né? Tu é batizado, Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, tu usar a espada, essa espada é uma arma que também defende do ataque, porque se vier uma contra-espada, né? Se vier algum contra-ataque, tu consegue desviar com a palavra de Deus, e tu consegue também atacar, tu consegue repreender o mal, se tu conhece a palavra de Deus. E se tu aplica a palavra de Deus na tua vida, tu tem autoridade. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus te fortalece, te dá autoridade para repreender o diabo, para repreender o mal, para quebrar a maldição. Não, nós não precisamos de ir num centro sei lá, de algum feiticeiro, alguma coisa assim, para fazer trabalho ou para desfazer trabalho. Deus nos dá essa autoridade. Se tu tem o capacete da salvação, se tu tem o escudo da fé, se tu tem a espada do Espírito, tu tem poder para desfazer, para quebrar a maldição, tu tem poder para desfazer feitiçaria, tu tem esse poder porque Deus te concede, o poder de Deus é acima de qualquer outro, não existe poder maior que o poder de Deus, mas para isso tu precisa estar bem. Mais uma vez, voltamos, tá? A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos malignos que usam as pessoas. E os espíritos malignos respeitam e temem essa armadura de Deus. Por isso que ele tanto não quer que tu fiques. Por isso que eu faço questão de concluir esse estudo até o final. Porque o inimigo não quer que tu saiba que tu já tem aí contigo, tu que foi batizado. E se tu não foi batizado ainda, se tu pode, venha, tá? E tu pode receber esse poder, é de graça, não é de graça, custou muito caro, custou o sangue de Cristo na cruz. Então, se tu
foi remido pelo batismo, em nome de Jesus, tu tem direito a essa armadura que pode te defender de qualquer mal. Aí sim tu vai estar, e daí sim. Mas para isso tu precisa se fortalecer no Senhor. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, primeiro volte à salvação. Se tu ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, venha buscar o Senhor Jesus, seja aceito, seja batizado em nome de Jesus. Também, se tu se afastou da salvação, venha se reconciliar com Deus, acertar tua vida com Deus, e para ti que já se reconciliou, venha participar conosco, né? Nós temos quarta-feira à noite, nós temos estudo que a gente explica, né? Que nem esse estudo de hoje, e a pastora Keila colocou mais uma peça na lança, mais uma A lança da oração, que falaria orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. A lança da oração. Nós temos uma lança, que é a oração que consegue. A lança é para atingir o alvo de longe. Às vezes tu está orando em favor de alguém, né? A pessoa está longe, a lança atinge longe. Dessa maneira, esse poder está na tua mão. E na quarta-feira a gente estuda a palavra de Deus, a gente ora uns pelos outros, e no domingo a gente se reúne para alimentar a nossa fé, para hidratar o nosso escudo da fé, né? Para hidratar nosso escudo da fé, para renovar nossa espada, receber nossa salvação. Mas procure, não fique em vão. O inimigo está tentando atacar a tua vida, acreditando que tu não vai tomar essa atitude. Mas se tu tomar essa atitude de buscar se fortalecer em Deus com toda a armadura, com toda certeza a tua vida vai ser diferente. Vitória sobre a tua vida. Tu vai atropelar o inimigo, tu vai se defender de todo mal. Amém? Vou pedir para a pastora Keila estar orando. E lembrando, nós temos estudos bíblicos presenciais, né? Sempre às 19h30, nas quartas-feiras, e culto de louvor, né? Nos domingos, às 19h30. Pastora Keila. Pai bondoso, Deus de misericórdia, obrigado pela tua palavra, que nós possamos, ó Deus Pai, estar revestidos da tua armadura. E que teu poder, Senhor, venha fluir em nós para vencermos o inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, quartas e domingos, às 19h30.